Hoje vamos aprender como criar botões personalizados utilizando apenas o HTML5 e o CSS. Antes de iniciar a aula de hoje, preciso que você deixe o seu like neste vídeo e siga nosso canal se ainda não é um seguidor por aqui, beleza? Assim vamos nos motivar a criar mais vídeos e te ajudar com mais tutoriais como esses. Então, segue aqui a gente. Bom galera, o que a gente vai aprender a fazer hoje? Basicamente, a gente vai aprender a criar esses três tipos de botões, ou seja, botões com bordas média arredondada, outros com botões todo quadrado e outro totalmente redonda, tá? Ou seja, esses botões você pode estar utilizando aí para estar construindo uma página de venda, por exemplo, onde você tem aqueles botões de adicionar ao carrinho, ou você pode utilizar esses botões para estar colocando aí em qualquer tipo de projeto. Então, vamos criar o nosso projeto. Vou criar uma pasta chamada botões e aqui a gente vai criar o nosso arquivo inicial e já vamos colocar a estrutura básica do nosso projeto aqui. Já vamos também criar o nosso arquivo de CSS. Vamos deixar com esse nome aqui mesmo, style.css, e já vamos criar ele aqui no projeto. Beleza, com ele criado, agora eu vou abrir o nosso projeto aqui. Ele está todo em branco vazio, que a gente vai começar ele do zero. Então vamos começar aqui agora. O que a gente vai ter que fazer aqui, galera? Basicamente os nossos botões são links. Então vamos digitar aqui ahref. Aqui vai ser o caminho para onde esse nosso link vai. Ou seja, você pode, quando o usuário clicar, ele pode chamar lá o site do google.com.br, por exemplo, tá? Você vai colocar aqui dentro o link para onde ele vai quando você digitar. Neste caso, como o nosso link ainda não vai para lugar nenhum, vou colocar um jogo da velha para que ele não vá para lugar nenhum, tá? Então vamos colocar aqui, ó, acesso à área do aluno, como se fosse o nosso primeiro link. Agora vamos colocar uma classe dentro desse botão, que é onde a gente vai configurar lá dentro do nosso CSS. Vamos chamar aqui esse botão inicial de btn, tá? E vamos falar que dentro dela também vai ter uma outra classe para a gente configurar cada botão especificamente, ou seja, para falar que um botão vai ter uma configuração com a borda redonda, o outro vai ser totalmente redonda, o outro vai ser quadrado, para fazer essa diferença de qual botão que a gente vai querer usar no nosso projeto. Vamos colocar três tipos de botões aqui, então vamos chamar de btn1, vamos chamar de btn1 e de btn2 e btn3. Então já vou copiar aqui, eu vou chamar o outro botão de btn2 e o terceiro de btn3, tá? Porque eu criei uma classe com o nome de btn e o outro com btn1, 2, 3. O btn vai ser para colocar a regra principal para todos os botões, ou seja, todos os botões vai ter que ter um tamanho específico. Então a gente vai chamar sempre dentro desta classe btn. E as classes com o nome btn1, 2, 3 vai ser a configuração diferenciada de cada botão, os que são redondos, os quadrados e aquele meio redondo, tá bom? Então, aqui a gente vai diferenciar através dessa classe aqui, btn1, 2, 3. Então, vamos começar a configurar eles agora. Eu já vou colocar também uma estrutura que eu criei aqui do programador Spartano para aparecer o logo nosso do programador aqui dentro e também a imagem aqui para ficar como no formato inicial apresentado aqui para vocês. Basicamente, galera, eu criei uma classe dentro dessa div só para estar mostrando o nosso logo do programador Spartano aqui em cima, tá bom? Mas o que você precisa fazer é apenas esses três links abaixo dentro do seu body, tá? Então, bora lá. Depois que você colocou aí os três links com a classe btn, btn1, 2, 3, vamos fazer a configuração de cada um. Vamos voltar aqui no nosso style. Eu já vou aproveitar também, eu já deixei o style do nosso programador Spartano pronto aqui. Eu já vou só colar ele aqui, que é para fazer com que ele fique no centro e mostrando aqui programador Spartano, tá bom? Que é essa configuração básica. Então, o que a gente vai começar aqui? Basicamente, vamos tirar todas as margens do nosso projeto. Para isso, a gente coloca aqui o asterisco e abre aqui as chaves e vamos colocar um margem igual a zero e o padding igual a zero. Pronto, assim o nosso projeto vai estar sem margem e vai estar encostado totalmente na estrutura da página. Então vamos colocar agora um fundo preto dentro do nosso body. Aqui dentro a gente vai chamar a tag body. Vamos colocar aqui dentro um background da cor black. Agora eu já vou aproveitar e colocar uma fonte do nosso projeto como sans serif aqui para ficar bem legal e mais fácil de visualização aí. Também já vou aproveitar também dentro do body e colocar um padding aqui de 50% para ter um espaçamento das laterais do nosso projeto aí, beleza? Agora ficou tudo alinhado no centro. Então vamos começar a configurar os nossos botões aqui agora. Bom, vamos começar pelo btn. Lembra que o btn vai ser a nossa configuração principal dos nossos botões, ou seja, todos os botões vai ter que ter essas mesmas definições, ou seja, vamos definir que dentro desse botão aqui ele vai ter uma fonte no tamanho de 18 pixels, tá? Ele já aumentou aqui. Já vamos também remover essa linha aqui do nossos textos. Para isso a gente utiliza aqui o text decoration, vamos atualizar o nosso projeto
E agora vamos fazer cada botão ficar um abaixo do outro. Para isso a gente utiliza aqui o display igual a block. Atualizando, pronto. Agora vamos alinhar esses textos no centro da página. Então, deixe a linha igual a center. Vamos atualizar. Pronto, agora ele está tudo ok. Vamos colocar também um margin button dentro deles para ter um espaçamento entre cada um deles de mais ou menos de 30 pixels. E agora vamos configurar cada botão individualmente, ou seja, o botão 1, botão 2 e botão 3. Vamos começar pelo 1. Como ele está dentro desse BTN, vamos dar aqui Tab para entrar dentro da árvore aqui de CSS, tá? Se você quiser deixar tudo encostado aqui assim, ó, pode deixar, mas eu gosto de deixar organizado o código, então a gente dá um Tab aqui no projeto. No primeiro botão, a gente pode colocar uma cor nele. Então vamos colocar aqui um background da cor verde. Eu já peguei aqui essa cor verde, vou atualizar para ver como vai ficar. Pronto, já vamos colocar um espaçamento em cada botões aqui entre o texto e esse background dele. Então, ou seja, todos os botões vai ter que ter essas medidas. Então a gente pode colocar dentro do nosso BTN, padding igual a 10 pixels mais ou menos. Pronto, ele já criou um espaçamento bem legal aqui. Vamos falar também que nossos botões aqui, todos os botões vai ter que ter uma fonte em negrito, né, para ficar mais legal a visualização do usuário. Então, como todos os botões vai ser em comum esse botão em negrito, então a gente vai colocar dentro do nosso BTN aqui, font weight igual a bold, beleza? Vamos atualizar. Pronto, ele já ficou mais forte. Vamos falar que o nosso botão 1 vai ter que ter uma border mais ou menos de 10 pixels, meio arredondada. E já vamos colocar aqui uma borda para ficar parecendo como um botão de verdade. Então a gente coloca aqui um border button, eu coloquei ele 5 pixels e de uma cor verde um pouco mais escura. Eu peguei o verde aqui e coloquei um pouquinho mais escuro. Então com border button a gente cria essa borda no final do botão, beleza? Para ter essa sensação de botão mesmo na tela. Agora, se você observar que quando você passa o mouse e clica aqui no botão, ó, tá vendo que ele fica trocando de cor? Então a gente vai ter que definir as cores de cada botão. Já vamos colocar dentro do botão aqui que essa cor no botão vai ter que ser preta. Então já vamos colocar aqui o color black. Pronto, então nosso botão 1 vai ser da cor preta. Agora vamos configurar o hover desse botão, ou seja, quando a gente passar o mouse sobre ele, ele ter aquele efeito de luz, de brilho e ter o movimento de quando a gente passa o mouse sobre ele. Para isso, a gente vai copiar aqui o nosso BTN1 e vamos utilizar aqui uma função chamada hover. Quando o usuário passar o mouse sobre esse botão, vai acontecer mudanças de estilo no CSS. Para isso, então, vamos começar a configurar. Toda vez que ele passar o mouse, a gente vai trocar o fundo dele. Então, já vamos copiar aqui o background color dele e já vamos trocar a cor dele. Vamos colocar ele um verde mais clarinho. Quando ele passar o mouse, ele vai ficar com uma cor mais clara. Se você observar, ó, a gente pode colocar ele um pouco mais clarinho aqui. Eu vou salvar. Então, quando eu passo o mouse, meu botão já fica um pouco mais claro. Agora vamos colocar um brilho no botão quando a gente passa o mouse sobre ele. A gente vai utilizar então o Box Shader. E aqui a gente vai configurar 4 parâmetros, onde o primeiro vai ser o distanciamento nas laterais. Na lateral esquerda vai ter um espaçamento de 0 pixels. Depois no nosso rodapé também vai ter 0 pixels. E aqui eu quero fazer um brilho, ou seja, de praticamente uns 20 pixels no botão. Eu vou começar com 10 pixels para a gente ver como vai ficar. E depois no final eu vou colocar a cor que eu quero que vai ter esse brilho. Eu vou querer essa mesma cor do background do fundo. Então a gente coloca aqui, vamos salvar e ver como ficou. Olha lá, ele criou um brilho quando a gente passa sobre o botão. Mas vamos colocar aqui de 20 pixels para ficar mais legal ainda. Pronto, ficou um brilho mais forte e mais largo. Agora vamos colocar o efeito de movimento no botão. Ou seja, quando a gente passa o mouse, ele sobe um pouco para cima e depois volta suavemente para baixo. Para isso, a gente coloca aqui um Transformation, Translation e a gente define também qual que vai ser o distanciamento de movimento desse botão. Então a gente vem aqui, digita aqui Transform e dentro desse Transform a gente vai utilizar a função Translate para fazer o movimento do botão. Então vamos colocar aqui Translate e vamos passar dois parâmetros aqui. No primeiro parâmetro vamos passar 0 pixels e no segundo parâmetro vamos colocar o mais ou menos, que ele vai movimentar para cima, que vai ser negativo. Quando a gente coloca menos, ele vai para cima. Então vamos colocar aqui menos 5 pixels mais ou menos. E quando a gente salvar e executar, pronto. Tá vendo que ele ficou muito rápido? Então a gente quer fazer com que esse botão fique mais suave. Para isso, a gente vai ter que estar utilizando o Transition e transformar ele em segundos. Basta colocar aqui um Transitions. E dentro do Transition a gente tem uma função chamada Transform, que a gente passa aqui quantos milissegundos que esse botão vai fazer um movimento. Então a gente vai colocar o Transforms aqui.
E aqui a gente passa quantos milissegundos ele vai ocorrer esse movimento. Vamos colocar então 0.5 S. Vamos salvar e executar. Pronto, ele já criou um efeito mais leve para a gente aqui. Então, se você observar, toda vez que a gente tira o mouse, ele volta para a posição inicial dele muito rápido. Como que a gente tem que fazer isso? Aqui dentro do nosso BTN1, a gente vai ter que colocar também essa mesma configuração de Transformation aqui. E a gente vai colocar o tempo que ele vai fazer para voltar. Basicamente vai ser igual. Então, na hora que a gente atualizar e tirar o mouse, pronto. Ele vai ir e voltar mais suavemente. Beleza? Então, nosso primeiro botão ficou pronto. Agora vamos começar a configurar o botão 2 e 3. Praticamente a gente vai copiar esses botões aqui do 1 e vamos mudar apenas a numeração dele. Ó, o BTN2, a gente vai alterar qual que é a configuração dele. E quando a gente passa o mouse nele utilizando o hover. Vamos falar aqui o BTN2 e o background color dele eu já vou deixar de azul, mais ou menos para ficar legal. Eu já deixei uma cor azul. E no border button dele eu vou deixar um azul mais escuro, que é esta cor aqui mais escura. É como se fosse o azul um pouco mais escuro. Se eu atualizar, pronto, ele já está lá. Só que tá vendo que ele está pegando o nosso botão 1 aqui, porque a gente não trocou aqui. Então vamos falar que o nosso background color do nosso botão 2 aqui vai ter que ter um azul um pouco mais claro. Eu já peguei aqui um azul um pouco mais clarinho e também vou aproveitar e copiar aqui o brilho dele também de azul um pouco mais claro. Pronto, já diferenciamos cada um. Mas eu quero que esse segundo botão seja quadrado, então eu apenas vou remover aqui o border radius e vou atualizar o nosso projeto. Pronto, ele já é quadrado. Agora vamos fazer com que nosso botão 3 seja totalmente redondo. Então já vamos copiar aqui o 2 e vamos trocar apenas a numeração dele aqui, ó, botão 3. Vamos atualizar. Pronto, ele está igual o nosso botão 2. Vamos agora fazer com que quando a gente passa o mouse sobre o nosso botão 3, ele seja de uma cor vermelha. Então, eu já peguei aqui algumas cores. No meu botão aqui, eu vou deixar uma cor vermelha um pouco mais escura. E também o background dele, eu já vou deixar um vermelho um pouco mais claro. Já vou atualizar. Pronto. E a fonte dele eu quero que seja branca. Então, já vou trocar aqui por branco. Eu vou atualizar. Beleza. Agora, quando a gente passa o mouse, ele está pegando a cor do 2. Vamos passar a formatação do vermelho. Então, quando ele passar aqui, ele vai pegar um vermelho um pouco mais claro. Já vou copiar um vermelho aqui. Já troquei aqui para um vermelho um pouco mais clarinho. Ou seja, quando ele passar aqui, ele vai pegar essa tonalidade de vermelho. Vamos atualizar. Pronto. Agora eu quero que esse botão seja totalmente arredondado. Então, basicamente aqui dentro, a gente vai colocar aqui o nosso border radius igual a 50 pixels mais ou menos. Vamos atualizar e pronto. Agora o nosso botão está totalmente redondo e finalizado para fazer o que você quiser aí nos seus projetos. E no modelo para celular, nosso projeto também já fica padronizado para qualquer resolução de celulares aí, beleza? Então galera, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa aqui o seu like se você gostou do vídeo. E aqui na descrição do vídeo eu também vou deixar também um curso gratuito de HTML e CSS e JavaScript. No primeiro link aqui na descrição. Então corre lá para pegar seu acesso e começar a desenvolver vários projetos legais e divulgar na internet aí, beleza? Então, até o próximo vídeo.